Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez é um prazer enorme ter você aqui no canal. E o assunto da nossa aula hoje é fecundação humana. Joia? Antes de começar, eu queria te pedir aquela força de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar essa aula aí com os amigos. É desse jeito que você me ajuda, me fortalece, né, a continuar aqui deixando aulas e aulas e aulas para você no nosso canal, que é o Detona Bio. Joia? Se você já fez isso, te aconselho a vir comigo aqui acompanhar este que eu considero ser um milagre da biologia, que é o processo da fecundação humana. Tá curioso para saber? Vem comigo. Galera, por que eu considero a fecundação um milagre? Pessoal, vocês vão ver que, apesar de parecer muito simples, é só o espermatozoide nadar até o ovócito, né? A coisa não é tão simples assim não, tá? Só vê que tem vários mecanismos aí que tentam impedir, que tentam bloquear o espermatozoide de chegar até o ovócito, joia? Então não é um trajeto, não é uma viagem simples que o espermatozoide faz até lá. Eu quero te mostrar isso aqui nessa aula. Então, vem comigo para a gente aprender um pouco mais sobre isso aí. Olha só, o lance é o seguinte: a fecundação humana, primeiro, ela vai ocorrer numa região do organismo feminino chamado de tuba uterina. A nossa fecundação, galera, ela é uma fecundação do tipo cruzada, porque o indivíduo do sexo masculino fecunda o indivíduo do sexo feminino, então uma troca de gametas, tá, entre indivíduos diferentes. Quando isso ocorre, a gente chama de cruzada. E além dela ser cruzada, ela é interna, porque ela ocorre dentro do organismo feminino. Essa fecundação interna, ela tem uma vantagem, ela exige uma menor quantidade de gametas, o processo é um pouco mais garantido, que ele ocorre dentro do organismo feminino. Imagina, por exemplo, um sapo, né? Peixes que têm fecundação externa, em que os gametas são jogados na água e não dentro do organismo. Eles precisam produzir uma quantidade enorme de gameta e ainda não há garantia de que o gameta masculino vai encontrar o feminino. Tá? Então, a nossa fecundação aqui interna, ela tem algumas vantagens evolutivas em relação à fecundação externa, tá legal? Então, o primeiro ponto é que ela ocorre aí na tuba uterina. Se você olhar aqui o organismo feminino, ó, reparem que aqui embaixo a gente tem o útero, tá? A fecundação não ocorre no útero, a maior parte da gestação, sim, vai ocorrer no útero, mas a fecundação não, tá? Então, a fecundação, ela vai ocorrer na tuba uterina, lembrando que a mulher tem duas tubas, uma saindo de cada lado do útero, aqui a gente representou apenas uma, tá? E ela vai ocorrer, galera, lá na porção final da tuba uterina. Olha só, os espermatozoides estão encontrando, isso é um detalhe importante, olha para mim aqui, olha para mim, isso é um detalhe importante. Na fecundação humana, o espermatozoide, que é o gameta masculino, ele não encontra o óvulo. Joia? A menininha, quando ovula, ela não libera óvulo. A menininha, quando ovula, ela libera uma célula chamada de ovócito secundário ou ovócito de segunda ordem. Joia? É esse cara que o espermatozoide encontra. Tá joia? Não é o óvulo. Tome extremo cuidado com esse detalhe. Então, olha só. Reparem que este processo está ocorrendo no terço distal da tuba uterina. Will, o que seria o terço distal? A porção final. Tá? Então, o espermatozoide ele tem que percorrer quase toda a tuba uterina até chegar lá no ovócito. Beleza? Como que esse processo se dá, Will? Quando o espermatozoide encosta no ovócito, o que rola aí para que a fecundação ocorra? Bom, antes de chegar lá, eu preciso te apresentar primeiro o espermatozoide e o ovócito. Você precisa conhecer essas duas células um pouco mais de perto, tá? Então vamos dar uma olhada primeiro aqui no espermatozoide. Já te adiantando que existe uma enorme diferença de tamanho entre o espermatozoide e o ovócito secundário, tá? O ovócito secundário ele é muito maior do que o espermatozoide. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro para você, tá legal? Então, olha só, o espermatozoide ele é dividido em três regiões. Ele tem na parte de cima uma cabeça. Nessa cabeça,
a gente vai encontrar o núcleo do espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide é um gameta e todo gameta é uma célula haploide. Ele possui metade do número de cromossomos, no caso da nossa espécie, metade do número, 23 cromossomos. Olha? Além disso, na cabeça a gente também encontra uma bolsinha especial, guardem o nome dela, chamada de acrossoma. Guardem este nome, chamado acrossoma. É uma bolsa que contém uma série de enzimas digestivas. Se você quiser, anote isso aí agora. O acrossoma é uma vesícula ou uma bolsa contendo uma enorme quantidade de enzimas digestivas, legal? Repare que ele fica bem na ponta do espermatozoide. Logo abaixo da cabeça, galera, a gente vai encontrar a chamada peça intermediária. Ganha esse nome porque ela está no meio do espermatozoide, tá? E o que a gente vai encontrar em grande quantidade nessa peça intermediária? Organelas chamadas de mitocôndrias. Aqui você vai ter bastante mitocôndria. Mitocôndria é uma organela responsável pela produção de ATP, que é uma molécula energética. Para que o espermatozoide precisa produzir muito ATP nessa região da peça intermediária? Porque o ATP, galera, ou a energia proveniente da quebra do ATP, vai ser utilizada para movimentar a cauda. Cauda do espermatozoide, perdão, apareceu o ovócito aí sem querer. Cauda do espermatozoide, que a gente chama também de flagelo. Anotem este nome aí, tá? A cauda do espermatozoide também é chamada de flagelo. Então, para movimentar este flagelo, ou esta cauda, as mitocôndrias da peça intermediária vão produzir bastante ATP. Legal? Agora que a gente já viu o espermatozoide, vamos ver o ovócito, que já estava aí apressadinho para aparecer. Tá? Então, está aparecendo para você o ovócito 2. Repare que o ovócito 2 ele tem uma série de camadas de revestimento. Ele não é uma célula que tem somente a membrana plasmática o revestindo. Tá? Vai ver que ele tem outros revestimentos aí. Então, vamos começar a analisar o ovócito 2 de fora para dentro, tá legal? A camada mais externa do ovócito 2, galera, ganha o nome aqui, ó, de corona radiata. Will, isso em volta do ovócito e na corona são células? São células sim, galera, que não são do ovócito, perdão. O ovócito é uma única célula, mas revestindo ele é uma camadinha de células chamadas de corona radiata. Essas células são provenientes de uma bolsinha chamada folículo ovariano. O ovócito, quando está lá dentro do ovário, ele fica envolvido por uma bolsa de células, por uma camada de células chamadas de folículo. Tá? E quando o ovócito sai, ele é liberado lá na ovulação, parte dessas células o acompanham revestindo, formando o que a gente chama de corona radiata. Tá? Então, a corona radiata ela é formada por células provenientes do folículo ovariano, da bolsa que estava lá revestindo esse ovócito enquanto ele ainda estava no ovário. Legal? Logo depois aí da corona radiata, a gente vai ter a zona pelúcida. A zona pelúcida, pessoal, é uma região muito importante para a fecundação, porque ela tem as chamadas proteínas ZP3, são as proteínas de reconhecimento. Quando o espermatozoide tocar a zona pelúcida, o acrossoma dele se rompe para valer, tá? Ele é reconhecido aí a proteínas que fazem esse reconhecimento entre acrossoma e zona pelúcida, que é essa ZP3. Esse acrossoma se rompe e as enzimas são liberadas para que o espermatozoide consiga romper essa zona pelúcida e a membrana e entrar no ovócito, tá? Então é uma região super importante para a fecundação, essa zona pelúcida. Logo depois, a gente tem a membraninha plasmática do ovócito e lá no meio, o citoplasma e o núcleo dele em si. Lembrando que o núcleo dele também é um núcleo haploide, tá? Também tem 23 cromossomos. Legal? Tranquilo? Agora que a gente viu os dois, podemos falar um pouquinho sobre o processo da fecundação em si. Então vamos lá olhar o processo da fecundação em si, tá? Antes de chegar lá, eu queria te mostrar um videozinho aqui para você entender como que o espermatozoide chega até o ovócito. Vem comigo. Galerinha, após serem liberados na ejaculação, os espermatozoides saem do organismo masculino e chegam até o feminino. E daí eles têm que nadar até lá a tuba uterina, o que não é um percurso muito fácil, tá? Muitos espermatozoides morrem ainda no canal vaginal. A vagina, o canal vaginal, ele é ácido. Ele tem um ácido ali chamado de ácido vaginal, que é
para proteger a mulher contra infecções, em especial de fungos e bactérias, porém este ácido ele mata alguns espermatozoides, tá? O colo uterino, que é a entrada do útero, ele também é uma região muito fechadinha, ele até se dilata um pouco mais durante o período fértil, mas ele em geral é muito pequeno, então vários espermatozoides nem chegam a entrar no útero, beleza? Enquanto isso, o ovócito 2, olha só, já está esperando esse espermatozoide lá em uma das tubas. Os espermatozoides que entram no útero, eles recebem uma ajuda do próprio organismo feminino, os músculos do útero, eles vão bombear esse espermatozoide para cima. A mulher, quando tem um orgasmo ou está sexualmente estimulada, o músculo uterino ele começa a se locomover, se movimentar e puxa o espermatozoide lá para cima. Ao entrarem no útero, os espermatozoides ganham um pouco mais de motilidade ou um pouco mais de mobilidade ao líquido. O uterino ele é um líquido menos viscoso, então os espermatozoides conseguem nadar com mais facilidade ali e eles vão se locomovendo, batendo esse flagelinho com bastante velocidade, seguindo sempre a parede do útero. Tá? Então eles vão aí percorrendo a lateralzinha da parede até chegarem no topo do útero. Ao chegarem no topo do útero, eles têm uma difícil escolha, ou pegar a tuba esquerda ou a tuba direita. É lógico que muitos pegam o caminho errado. O ovócito ele fica em apenas uma das tubas. Tá? Aqueles que acertam o caminho ainda não podem se declarar vitoriosos, por quê? O ovócito ele fica apoiado aí na tuba e a tuba ela tem cílios. Esses cílios tanto ajudam ao movimento do espermatozoide, eles vão flexionando, quanto eles prendem alguns também. Então, alguns espermatozoides vão ficar presos nesses cílios da tuba. Aqueles que conseguirem chegar bem pertinho vão receber um incentivo do ovócito, que é uma substância chamada prostaglandina ultra-infuse. E ela faz o espermatozoide dar um sprint final até chegar no ovócito. E aqueles bravos que chegam lá vão realizar as duas reações que eu vou te mostrar aqui, beleza? Então, agora que a gente já viu como esse processo ocorre, vamos entender o que rola quando o espermatozoide encosta no ovócito. Olha só. Quando o espermatozoide, galera, encosta no ovócito, a gente vai ter duas reações. E essas duas reações são o que marcam para valer a fecundação humana. Tá? A primeira reação é mediada pelo próprio espermatozoide. Então vamos dar uma olhada. Ó. Após passar ali pela corona radiata, essa camadinha de células, ó, que vocês estão vendo aqui, estou marcando para vocês em amarelo, tá? Essas células aqui são a corona radiata. Se o espermatozoide encostar na zona pelúcida, que é essa região em azul ali no ovócito, o acrossoma dele vai romper. E essa é a primeira reação, que a gente chama de reação acrossômica. O que acontece na reação acrossômica? O acrossoma se rompe, ele encosta na zona pelúcida, aquelas proteínas EP3 reconhecem um acrossoma e provocam a liberação das enzimas dele aí. Essas enzimas vão começar a digerir as camadas do ovócito. Vão digerir essa zona pelúcida, depois a membraninha plasmática e o espermatozoide ele vai entrando no ovócito. Tá legal? Quando o primeiro espermatozoide entrar, lembrando que a única parte do espermatozoide que entra é o núcleo, joia? Então, atenção nisso aqui. A única parte do espermatozoide que entra no ovócito é o núcleo. A iguapeça intermediária entra? Não. O flagelo entra? Não. Só o que entra é o núcleo, tá? Entrou o primeiro núcleo, entrou o primeiro espermatozoide, aí nós temos a segunda reação, tá? Então, após a entrada do primeiro, acontece a segunda reação, que é o chamado bloqueio contra a poliespermia. Tio, podem entrar 2 espermatozoides no ovócito? Pode, mas isso não é normal, isso não é natural. O embrião se torna inviável caso isso aconteça. Tá? Tem menino que acha que se 2 espermatozoides fecundarem o mesmo ovócito, nascerá gêmeos. Isso é balela, tá, galera? Isso é mentira, não existe isso. Se 2 espermatozoides fecundarem o mesmo ovócito, ele se torna inviável. A gravidez, a gestação não ocorre, tá? Então, para evitar isso, entrou o primeiro. Repara que abaixo da membrana plasmática do ovócito, a gente vai encontrar bolsinhas chamadas de grânulos corticais. Ó. São esses pontinhos em roxo que estão aparecendo aqui ao longo de toda a membrana. Tá? Entrou o primeiro espermatozoide, ele vazou a membraninha plasmática.
o grânulo ou os grânulos ao redor se rompem e isso provoca uma reação em cadeia. Esses grânulos vão se rompendo e liberando uma substância que endurece a membrana plasmática, endurece a zona pelúcida. Então, depois que o primeiro entra, as camadas do ovócito, em especial a membrana e a zona pelúcida, se tornam muito duras. Isso impede qualquer outro espermatozoide de entrar. A gente chama isso de bloqueio contra a poliespermia. Tá? Isso garante que apenas um espermatozoide fecunde o ovócito. Vamos olhar isso na prática? Então, pessoal, primeiro eu quero que vocês prestem muita atenção na diferença de tamanho. Olha o tamanho do espermatozoide do ovócito, tá? O espermatozoide chegou, ele vai começar a passar entre as células da corona radiata até atingir a zona pelúcida. Quando ele tocar a zona pelúcida, olha lá, ó, ele vai encostar na zona pelúcida, aquelas proteínas fazem um reconhecimento, o acrossoma se rompe e as enzimas começam a digerir essa zona pelúcida. Tá? Então, repara que aí as enzimas estão trabalhando, digerindo, o espermatozoide ele vai penetrando no ovócito até que o primeiro espermatozoide toca a membraninha plasmática, que é essa região aí que ele vai encostar nela agora, ó. A hora que o primeiro encostar na membrana plasmática, ele é meio que fagocitado, endocitado, o núcleo, né? Ele é endocitado, esse núcleo vai parar lá no interior do ovócito, e assim que ele for, né, endocitado, fagocitado, que ele entrar, aqueles grânulos já vão começar a liberar as substâncias, vão ver aí umas bolinhas azuis aparecendo agora no vídeo, tá? São os grânulos, são a substância liberada pelos grânulos corticais, olha elas aí, ó. E elas vão endurecer tanto a membrana quanto a zona pelúcida. Então, a partir do momento que o primeiro entrou, a reação é muito rápida, tá? Essa substância começa a ser liberada, vai endurecendo tudo, e a partir daí, mais nenhum outro espermatozoide consegue entrar. Então, a gente viu tanto a reação acrossômica contra o bloqueio contra a poliespermia. Massa, né? Beleza, galera? Viram aí como ocorre? Então, olha só. A gente tem 3 eventos que rolam pós-fecundação. O primeiro evento é o seguinte, ó, lembrando que isso não faz parte da fecundação. Nós estamos vendo eventos que são pós-fecundação, tá? O primeiro evento é o seguinte, o ovócito 2, ele vai terminar a meiose. Ele é uma célula que ainda está em meiose. Tio Igor, não entendo isso aí muito legal. Tem uma aula sobre ovogênese para você aqui no canal. Dá uma assistida lá. Tá? Então, o ovócito 2 ele vai terminar a meiose e vai formar uma célula chamada de óvulo. Olha só, aqui a gente tem o núcleo do ovócito 2, tá? Esse cara aqui, o ovócito 2. Aqui em azulzinho, ó, aqui dentro, a gente tem um núcleo do espermatozoide. Então, depois que o espermatozoide entrou, esse ovócito 2 termina a meiose e vai formar agora uma célula que a gente chama de óvulo. Joia? E lá dentro agora eu vou ter o núcleo do óvulo, que é chamado de pronúcleo feminino, e o núcleo do espermatozoide, que está em azulzinho, que eu chamo de pronúcleo masculino. Legal? Tranquilo? Logo depois da formação do óvulo e desses 2 pronúcleos, a gente vai ter um evento chamado de cariogamia. A palavra cario significa fusão, perdão, a palavra cário significa núcleo, e a palavra gamia significa fusão. Então a gente vai ter uma fusão de núcleos. O núcleo do espermatozoide, que é o pronúcleo masculino, ele vai se fundir com o núcleo do óvulo, que é o pronúcleo feminino, formando um único núcleo que vocês estão vendo aqui, ó, 2N, diploide. Esse núcleo agora ele tem 46 cromossomos, ele volta a ter o número total de cromossomos da nossa espécie. Esse evento é chamado de cariogamia, tá? Após isso, forma-se uma célula chamada zigoto. E o zigoto, galera, ou célula ovo, aí ele pode receber esses 2 nomes aqui, ó, é a primeira célula do nosso desenvolvimento embrionário. Então, após isso aqui, a gente está pronto para começar aí a desenvolver uma nova forma de vida. Isso é o que rola tanto durante quanto após a fecundação. Legal? Eu espero que você tenha gostado, curtido, entendido isso aqui. Lembra, escreve, deixa o seu like, manda para alguém, tá? Fortalece a gente e, ó, se liga. Já está aí para você no canal o módulo de aulas de embriologia. Não perca, vai lá e assiste. Grande beijo. Até a próxima aula.